Fala pessoal, sou o Canarinho na área, estamos aqui, episódio 5, numa semana mais que especial para o futebol brasileiro, aniversário do nosso Rei Pelé. A gente aqui é fã demais do Pelé, fã demais da seleção brasileira e isso tudo faz muito sentido. Estamos mais uma vez aqui, time completo, animados para bater um papo com vocês. Obrigado pela interação aí nas redes sociais, JP e Biel, mais uma vez juntos, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Prazer nosso aqui, da minha parte também, de estar aqui hoje. Como você já mesmo falou, o dia do aniversário do Pelé, ou melhor, a semana do aniversário do Pelé. Então a gente está aqui para falar da seleção. Acho que quando a gente olha a seleção, a gente lembra do Pelé, né? Então vamos para cima aí para discutir bastante coisa hoje. Pelé é referência na seleção, né? Sou o Canarinho, né? É isso aí. Fala, Biel. Obrigado mais uma vez, oportunidade sempre de estar aqui a gente junto, ainda mais na semana do aniversário do Pelé, Deus o tenha, né? Então vamos para mais um, discutir dos temas aí que estão mais em alta e bora pra cima. Quinto episódio de vários, não esquece, segue a gente nas redes sociais, curte aqui, compartilha e ativa o sininho aí também. Bora, vamos pra cima. Estamos de volta, sou o Canarinho de volta, felizes aqui. Hoje aqui é o dia, tá rolando Brasil e Estados Unidos no Pan-Americano, estamos acompanhando aqui no Cazé TV. Cazé, esperando vocês aqui, hein, cara? Pelo amor de Deus, vamos combinar aí de você vir aqui assistir e entrevistar, né? Falar um pouco com a gente aqui. E a gente tá falando aqui de quê, né? Qual que vai ser os assuntos aqui, principalmente? Vamos falar do pós-ressaca aqui um pouquinho da derrota que a gente teve pro Uruguai e o jogo ruim também com a Venezuela, né? E como é que estão aí essas sensações aí, JP e Biel? Falando aí da repercussão que teve, de tudo isso. O que vocês acham? A emoção continua sendo sempre a mesma. Aquela emoção de decepção. Que é um desempenho muito abaixo da seleção, tipo, na história. Se você for comparar com, tipo, todas as outras eliminatórias de Copa que o Brasil já passou, foi o pior desempenho no começo, assim. Foi 2 jogos que são pra esquecer. Se a gente for falar de atuação ruim, muito do que vocês falaram também no último episódio. 7-1 é, tipo, um dos últimos que me lembra, vem à cabeça de um resultado tão ruim, de uma atuação ruim da seleção, porque o resultado foi ruim por si só, mas a atuação da seleção no jogo foi pior ainda. A seleção parece que não jogou, não entrou em campo. De fato. E assim, né, JP, se a gente for parar pra pensar isso que o Biel tá falando, tiveram críticas muito pesadas, a gente mesmo aqui, né, não teve passação de pano, a gente falou aqui bastante. Alguns veículos, assim, por exemplo, 3 na área, né, o Foi Clear lá, o Thiago Leifert, de alguma forma eles não chegaram tão firmemente, assim, falando da seleção brasileira. O que você acha nesse balanço aí? Você acha que a gente pesou, o Biel também depois, mas você acha que pesou demais a mão a mídia como um todo, ou você acha, como é que você vê isso aí? João, faz parte a crítica, né? Como a gente fez, acho que com respeito, da forma como a gente fez a leitura dos jogos, né? Porque foram 2, e os 2 jogos foram ruins. Com a Venezuela, a gente sabe que hoje a Venezuela já não é mais aquela água com salsicha, como falam, né? Porque, água de batata, né? Porque teoricamente é um time que evoluiu, e evoluiu porque a gente já falou também sobre esse processo aí dos últimos anos e tal. E com o Uruguai, cara, o jogo foi muito, muito abaixo. O Brasil, historicamente, em eliminatórias de Copa do Mundo, ele demorou muitos anos para perder o primeiro jogo, né? O primeiro jogo, você vai lembrar, foi aquele jogo contra a Bolívia, lá nas eliminatórias de 94. Fatídico, e era fatídico 2-0 lá, e aquele frango do Tafarel, quer dizer, algo surreal aconteceu, e depois daquilo a gente teve algumas derrotas. Mas o Brasil perdeu muito pouco nas eliminatórias, então, como o Biel falou, começar a eliminatória já na 4ª rodada perdendo um jogo, já, porra, o que tá acontecendo? Nós somos o Brasil. 3ª rodada, empate. 4ª rodada, derrota para Venezuela e Uruguai. E ali na 4ª rodada, além de perder, tá em 3º lugar. Então, que o Brasil é difícil de ficar. E assim, você pega o prognóstico da rodada, de 6 pontos, fizemos 1. E marcamos apenas também 1 gol. Então, assim, é muito pouco quando você fala que
O Brasil adversários, jogou 180 minutos com 2 adversários mais fracos, apesar do Uruguai a gente saber e respeitar por ter 2 títulos mundiais, mas, cara, não tem como. Eu acho que a gente ouviu e viu várias críticas. Eu queria chamar a atenção pro que a gente ouviu do Galvão Bueno, que é um cara que respira a seleção brasileira e que tá nesse processo aí há mais de 50 anos. Eu concordo com ele, como ele trouxe, mas eu acho que ele também trouxe muito do lado da paixão, falar que foi a pior seleção da história. Não, a gente sabe que teve aquela seleção do Emerson, aquela seleção do Emerson Leão, teve algumas seleções aí, essa seleção, segunda passagem do Dunga, que tiveram uns desempenhos horríveis, assim, para não dizer pior, né? Eu acho que assim, pegando o que o Galvão talvez queira passar, é um dos piores jogos, né? Se a gente for parar para pensar o jogo, porque foi muito apático. Se a gente pegar a seleção brasileira e olhar, dava vontade de você pegar os jogadores e sacudir eles, assim, né? E não sei, talvez essa energia ali pro Diniz, o Diniz não é um cara tanto assim de pegar o jogador e balançar, e não fez isso, né, no dia. Então, ou seja, a gente pensa, no geral, que faltou um pouco ali, né, pra seleção, faltou um pouco ali da energia, pelo menos. Eu acho que o Galvão, ele como... torcedor. Pô, ele é torcedor. E, João, no último episódio eu ainda brinquei e falei, cara, teve alguns cenários, algumas coisas que aconteceram no passado e que não vão se repetir. O famoso 7-1. E agora, no último final de semana, houve um 7-1. A gente não fala de clube aqui, mas como é a semana do aniversário do Rei... o time do Rei. Era o time do Rei. É uma pena mesmo que o futebol brasileiro ainda continua todos os dias sofrendo um 7-1 diferente, né? E de caminhos diferentes, né? Esse aí foi o jogo Internacional e Santos, mas tem 7-1 batendo aí em vários lugares, né, Biel? E se a gente for olhar assim, 7-1, e a gente pensar na perda ofensiva que o Brasil teve aí ao longo do tempo, se a gente olhar o quanto que o Brasil não faz gol, como é que você acha disso, Biel? Dá um ponto aí pra gente. Porque foi... Se a gente for pensar, os 2 jogos que o Brasil teve, se a gente fosse voltar no tempo, por exemplo, para a eliminatória de 2018 e até mesmo para a última Copa, o Brasil, amassava a Venezuela, era outro nível. Então... Até para a Copa do Catar mesmo, né? Sim, se for parar pra pensar. Então, a Venezuela era um adversário muito mais fraco do que o Brasil. Agora, ela vem num projeto a longo prazo de melhora, tanto que melhorou e conseguiu empatar com o Brasil. Não é só um demérito da seleção, é um mérito também da seleção venezuelana, que jogou bem. Se ganhou de 3-0 do Chile, né? Sim. Então, o Brasil, que antes ganhava de muito da Venezuela e conseguia ganhar de uns 2-1, de uns 2-0 do Uruguai, perdeu e empatou. Então, essa questão da perda ofensiva também, a gente pode contar no número de gols. De 2 jogos, a gente marcou 1 gol. Desde o Mundial, assim, pegando agora, depois da Copa do Catar para cá, dados do GE, a gente está tendo o pior desempenho ofensivo desde o Mundial de 78, se a gente pensar de Catar para cá. E 78 para 82 também a gente não tem boas lembranças, né? Porque foi uma época ali, uma transição da seleção de 70 para 74, depois de 78 também foi uma miscelânea aí, né, JP? E assim, falta, né, assim, a gente tá faltando, a gente já falou disso, né? Falta referência da camisa 9, falta referência de goleadores, falta referência de botar a bola para dentro. Exato, eu acho que assim, os atacantes, né, os camisas 9 que estão entrando na seleção nos últimos jogos, aí nas últimas convocações, não trouxeram o resultado que a gente esperava. E se a gente olha os números que eles estão carregando ao longo desse processo 2023, é muito baixo. 3 atacantes que não têm 10 gols ao longo do ano. Na verdade, o que eu espero? Que o Diniz, na lista agora que vai sair para Colômbia e Argentina... Três quase. Matheus Cunha, o Richarlison e Gabriel Jesus? Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus foi camisa 9 em 2 Copas do Mundo, né? Numa ele era 9, na outra ele era 18 e não fez nenhum gol. Assim, não dá, cara. É jogador, tem qualidade? Tem. Mas, cara, vamos voltar 20 anos no tempo. Quem eram os atacantes da seleção
em 2002? Ronaldo Fenômeno. E quais caras ficaram de fora pro Ronaldo Fenômeno jogar? Era ele e o Luizão, a dupla de camisa 9, vamos dizer assim. O Luizão reserva 18 e o só que ficou de fora o França, que na época tava voando no futebol brasileiro. O Romário, que também contundido, mas já um pouco mais velho, também acabou ficando de fora. Aí você tinha Elber, você tinha Giovani, você tinha vários caras ali amoroso, que poderiam muito bem representar, e hoje seria tranquilamente 9. Eles seriam o cara que o Richarlison falou, a 9 é minha e tá resolvido. Esses caras seriam. O Richarlison, ele tá num processo, a gente gosta dele, a gente já falou aqui, mas ele não tá bem. Então, assim, ele sentiu a pressão? Talvez. Mas os números dele gosta não dele, mas os números dele estão péssimos, né, Biel? Assim, você gosta do Richarlison, Biel? Eu gosto muito do Richarlison como jogador. Eu acho que eu sempre gostei dele na seleção, sempre achei que ele seria um 9 não perfeito, que eu digo, porque não tem como comparar com Ronaldo e Romário, mas ele seria um 9 que encaixaria nessa seleção. Mas foi muito diferente do que eu pensei. Sim. Na Copa... Tá muito aquém, né? Na Copa ele foi bem, né? Na Copa ele foi bem. Meteu um golaço, fez 2 ganhou gols, o gol mais bonito da Copa, foi o dele, né? Foi ele ainda concorreu com outro gol, o gol contra a Coreia do Sul. Não, eu acho que ele fez ao todo uns 3 gols nessa Copa, não tenho certeza. Também não da Copa pra cá... Pode pesquisar aqui agora. Sim, e da Copa pra cá, os números dele vêm caindo muito. Por mais que na Copa ele fez um desempenho bom, 3 gols numa Copa... não é desempenho de 9 de seleção brasileira. E tem um ponto tem uma frase que é emblemática, né? Se a gente for lembrar. O Tite falou assim, o Richarlison fede a gol. Não sei se vocês lembram disso. Numa das coletivas da Copa do Mundo, o Tite falou isso. E quando ele falou isso... Agora, acho que ele jogou aquele negócio, ele fez a gol, apertou a descarga e foi embora. Putz, cara, tá de brincadeira. É diferente feder e cheirar, né? Porque tem um ponto adicional, né? Eu acho que o Richarlison ele estaria mais preparado agora, inclusive, porque o atacante de ofício que existia, o centroavante que existia no clube que ele joga na Inglaterra, que é o Tottenham, o Kane, ele foi embora, ele foi pro Bayern de Munique. Então abriu um espaço pro Richarlison poder desempenhar também ali. Aquilo que ele consegue. Isso, e ele não tá conseguindo, né? 3 gols que ele fez, viu? Na Copa mesmo, né? 3 gols. Porque ele fez contra a Coreia do Sul, fez aquele golaço, e foi Sérvia e Suíça, né? Exatamente. Não, a Suíça foi o Casemiro, né? Foi o Casemiro. Não, ele fez na Sérvia, né? Isso, fez um contra a Sérvia, Coreia e um contra o... Não, Sérvia e Coreia. Poxa, foi 2 contra, acho que foi 2 contra a Coreia, então. Foi 2 contra a Coreia. Porque o Casemiro foi contra a Suíça. E aí contra Camarões a gente perdeu de 1-0. Sim, e naquele jogo da Coreia foram 4 gols. Um do Neymar, um do Paquetá, um do Richarlison e sobrou um. Eu não lembro se foi do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior fez também. Então não tem que tá... Vamos lá, tô pegando aqui. Vamos lá, hein, gente. Nós estamos fazendo aqui, quem sabe faz ao vivo. Tarefa. Né? Seleção brasileira por ano, 2022. Copa do Mundo. Tô falando que ele fez 3 gols. Só que eu só não lembro qual que é o terceiro. Ele deve ter feito 2 contra a Coreia, então. Sim, teria que olhar aqui, mas depois a gente busca e atualiza aqui, né, pessoal? Pra ele não ficar aqui amassado aqui dentro. 2 gols quem? Sim, não sei. Será que ele fez 2? Eu não sei quem fez. Vamos, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou pesquisando e atualizo. Bugou, assim, foi foda. Mas assim, e aí assim, pegando esse gancho assim, até pra vir, qual dos jogadores que, pensando no 9 e em qualquer outra posição, assim, a gente tá falando de uma seleção que ficou aquém do que a gente imaginava, né? Se a gente parar pra pensar nisso, qual jogador que nunca foi pra seleção que vocês acham que deveria vir pra seleção? Tiquinho Soares. Tiquinho? 16 gols no Brasileirão, ele é artilheiro. Que mais? Fala 2, pelo menos, de onde aí. Vamos pensar. Um outro que eu colocaria... Putz, aí você me complica também. Mas eu chamaria... Por questão de teste, tá? Eu chamaria um jogador mais novo. Eu chamaria o Marcos Leonardo também. Pra ser um bom reserva. Porque eu acho que eu colocaria o Tiquinho como titular. Porque
é artilheiro com 16 gols. Não tem como. De 28 rodadas, 16 gols no Brasileirão. O Tiquinho, outro nível. O Tiquinho acho que seria unânime aqui na mesa, né? O JP sempre lembra dele, mas se eu fosse falar um outro, o Douglas Luiz, por exemplo. Sim, mas Douglas assim, Luiz eu acho que é o cara que eu traria aí pra como a gente falou do espaço em branco no ataque do camisa 9, eu já trouxe duas opções que eu acho que se encaixariam. Só pro 9 que você pensou. ainda tem o Vitor Roque que tá machucado. Mas então... ele já foi pra seleção. Tava falando alguém que não foi convocado, né? Ah, sim, mas... Ah, não, se bem que ele não foi convocado na primeira, na principal. Na principal, não, ele só foi na... Bom, então o Vitor Roque, com certeza. Vitor Roque, com certeza. Ele não vem por conta da lesão. Por causa da lesão, então certeza. tô falando... 3 opções como camisa 9, só 3 opções nessa que tá faltando. Imagina no resto do time. Sim, boa. Não, e você, JP? Cara, do Tiquinho eu já falei algumas vezes aqui, e o Marcos Leonardo, pra mim, agora tem que estar nessa próxima convocação. Até pra testar, né? Sim, eu não vou olhar a convocação do Diniz e ver os mesmos nomes. Matheus Cunha, Richarlison, Gabriel Jesus. Casemiro, mas é volante, né? A gente tá falando de ataque aqui. Sim. Então seriam esses, eu acho que aí a gente fala Marcos Leonardo. Agora, se você olha pra volância, além do Douglas Luiz, tem o João Gomes também, cria do Flamengo, excelente jogador, é o tipo pitbull, é o cara que vai fazer diferença e que também tá pedindo passagem, tá jogando muito bem no Wolverhampton. Então acho que esses seriam os nomes aí que eu espero que esteja sendo verificado pela seleção, porque como o Biel falou, o Casemiro não foi bem nessa agenda, não merece ter cadeira cativa. A seleção ela precisa de jogadores que possam acrescentar pelo momento, né? O Casemiro a gente conhece já, excelente jogador e que vai ter oportunidade, a gente sabe que lá na frente ele vai voltar. Agora, pro momento, a gente precisa de outros caras. E pensando nos 2 últimos jogos, a gente não tem como a gente falar que a seleção tá em crise, né, pessoal? De verdade. Ou vocês acham que a gente tá com uma crise, assim, implantada? Qual a opinião? Não. Crise eu acho que não, João. A gente tá num momento... Crise é uma palavra muito forte. Eu também acho. É um momento ruim. É um momento de dúvida, né? Eu acho que a gente como torcedor e a própria comissão, ela tem que ter aquela mentalidade que a gente teve lá em 94. O time de 94, ele não era um super time. Sim. Ele não era um baita time. Mas o Parreira soube montar um time. A partir do momento que ele pegou a seleção, quando o Falcão saiu, ele foi muito criticado, ele não chamava o Romário, ele chamou o Romário na rodada final, o Brasil foi pra Copa super sem perspectiva de vitória, e a gente conseguiu voltar com a taça. Então assim, naquele momento a gente sabia que não era o melhor time, mas a gente torcia como se fosse pro melhor time. A gente tem a lembrança da Copa, o Biel nasceu algumas Copas depois, né? Mas ele provavelmente já leu a história, acompanhou. Então assim, eu acho que o momento é esse. É o momento da gente refletir e pensar que a gente não tem mais o melhor elenco, não tem mais a melhor seleção, mas a gente tem a história e a história joga a nosso favor. Sim, sempre, né? Assim, por enquanto, mas se a gente fala por causa de superstição, a gente pode falar disso. Quando a seleção não vai bem nas eliminatórias, ela vai bem na Copa. Então, o Brasil pode ser campeão. Oremos, né, Biel? Oremos, né? E aí você pega a Copa de 2002, que veio nesse processo parecido com 94, até pior, né? Porque a gente também chegou na última rodada dependendo de vitória para se classificar. E aí teve a contusão do nosso maior craque da época, né? Ronaldo Fenômeno, no joelho, que ficou afastado, ninguém sabia se voltava, se conseguiria não voltava. Ou não. E ele voltou e o resto da história todo mundo já conhece. O resto da história, Quem sabe o Neymar não tenha também essa possibilidade. A gente não sabe se ele vai voltar ainda a ponto de querer também estar na seleção, porque mais uma lesão, mais crítica, um movimento conturbado na carreira dele. Então assim, vamos ver, se ele tiver afim, estiver jogando bem, com certeza a gente conta com ele ainda, né? Quem sabe ele não dá a volta por cima na Copa. Quem sabe, né? O jogador tem que aguentar a crítica, por mais o quão pesado ela ainda for. mais na seleção brasileira, né? Sim. E a gente falou do caminho, assim, até pegando o gancho, Biel, a gente falou do caminho de quem a gente sente falta e que nunca foi. E se a gente for relembrar de alguém que não está sendo convocado e que esteja fazendo falta? Vocês conseguem pensar em alguém? Aí essa tá difícil. Aí você me complicou. Aí... Cara, eu tenho um cara aqui que eu acho que poderia... O Edson. Edson Arantes do Nascimento. A gente tem que lembrar e tem que... Deus abençoe. Eu só lembrei, brincadeira aqui, lembrando dele, porque ele é o cara que a gente sabe que resolvia, né? E é a semana dele, a gente tá fazendo esse programa especial. Mesmo. Mas, cara, Salve, assim... Pelé. Mas assim, em atividade, vamos falar assim, em atividade. Eu acho que
eu pensei num nome aqui, ele tá jogando num time mais alternativo, Felipe Coutinho. Ele acabou sumindo depois de um tempo, ele foi pro Aston Villa há pouco tempo, mas depois disso ele sumiu, foi pra um time no Catar. Verdade, então, mas eu acho que ele poderia voltar, mas assim, eu não digo, não, tem que voltar, porque não é o primeiro nome que vem na cabeça, não. Quem vem? Coutinho. Não. Esse é o triste, né, João? Pensa lá, né, JP e Biel? A gente lembrar do Felipe Coutinho, que, assim, fez algumas partidas boas, mas... Pra gente voltar, né, no que a gente tava falando agora há pouco, na mentalidade, né? A safra, ela não adianta a gente, por exemplo, criticar os jogadores individualmente. A gente tem que olhar o contexto. O contexto da seleção não é bom e não é de agora. Já é de algumas Copas do Mundo. Que a gente brilha na América do Sul, primeiro, esse ano a gente tá em terceiro nas eliminatórias. Sim. Mas que na hora do vamos ver a gente não consegue passar de umas oitavas de final. E quando passa, toma uma goleada histórica para a Alemanha na semifinal. Então, assim, o nome, acho que Felipe Coutinho é um cara que eu gosto também, é uma boa lembrança. Sim. E assim, além dele, a gente não consegue, eu não consigo lembrar. Eu lembrei agora. Vocês lembram de alguém aí, pessoal? Se lembrar, coloca aqui nos comentários pra gente depois discutir aqui nos próximos. Eu lembrei de um cara que saiu do Brasil há muito tempo, que foi titular na Copa de 2014, que jogava com a camisa Oscar. Mas ele tá na China há quantos anos? É difícil. Não dá nem pra saber como que o cara tá. Pelo menos uns 8. Mas quando ele saiu, ele tava na Inglaterra, ele né? Tava no Chelsea. Isso. E foi pra lá. Pô, ele tava num momento super bom da carreira dele, apesar dele não ter ido bem na Copa e tal, mas ele teria a Copa de 18, provavelmente a Copa de 22, e foi embora. Basicamente, sumiu dos holofotes ali, né? Que então, isso, fazer gol na semifinal de Copa no IBEM? Bom, é verdade. Que isso? O que você diz disso, JP? Gostei, Biel. Fala aí. Mas acho que... O Coutinho, ele tá falando da trajetória inteira. Sim, né? com certeza. A trajetória como um todo, acho que, infelizmente, ele também ficou marcado. Né? Manchou, né? Eu acho que ele meio que ficou manchado aí um pouco. Mas você pega, né? A gente falou de 8 anos, 2 nomes, e não são unanimidade. Provavelmente aí a galera agora, assim, não tem. E como a gente fala, o Sou Canarinho é de torcedor para torcedor. E a gente pegou alguns comentários, assim, para ver, assim, pra gente trazer aqui pro debate que vocês colocaram no vídeo aí no episódio 4. Um dos comentários falava exatamente pedidos de algumas pessoas, de alguns jogadores para incluir na seleção, para fazer um pouco, e a gente separou aqui por time. E aí foram pedidos Adrielson e Tiquinho Soares, do Botafogo, né? Isso aí, eu acho que a gente concorda. Unanimidade. O Adrielson até tava já agora, né? Ele entrou no lugar do... O Adrielson eu tenho dúvidas, mas ele tá jogando bem. Então, assim, não é um jogador que, pra mim, ele é unanimidade. Sim, mas... o Adrielson, ele é uma ótima opção. Sim. Ele seria um bom banco, porque como titular ele teria um espaço, tipo, num jogo mais simples, tipo, contra a Bolívia, num outro momento. Mas, assim, dos dois jogadores, a única unanimidade, na minha opinião, é o Tiquinho. Não tem o que fazer. Teve um comentário ali que eu acredito que é um pouco polêmico. Indicaram o Daverson do Cuiabá. O que vocês acham? Teste pra mim valeria a pena. Aquele jogador pra garantir aqueles 10 minutos. Aqueles 4 minutos da Croácia. Tomar aquele tapinha do juiz, ele não ia segurar aqueles 4 minutos? Daverson eu tenho. Ele seguraria. O Daverson é um jogador. É um jogador, acho que, assim, folclórico, vamos dizer assim. Sim. É um cara que É um cara folclórico, mas no fim de semana que todo agora mundo ele gosta. simulou uma falta, o Daronco não deu, ele pediu a torcida pra parar de reclamar do Daronco. Isso. Foi muito ele é o tipo de cara que não existe mais, né? Ele é o lobo solitário, porque antigamente existiam outros jogadores que jogavam. É um jogador chato que a gente chama, como né? o Daverson. Mas assim, eu acho que pra seleção brasileira precisa de ser um pouco mais, né? É pra você ver, né? A gente tá com tanta falta de camisa 9 que o Daverson é cogitado na seleção. Então, assim, se a gente for parar pra pensar isso, na minha cabeça, o Daverson não teria espaço nunca, mas a gente tá com falta de 9, assim, representantes. Mas ele não levaria, assim, na minha cabeça. Mas é um nome. Sim. Pedro e Léo Pereira do Flamengo. O que vocês acham? O Pedro não vem jogando tanto, mas teria um espaço ali, já foi convocado, poderia ser convocado de novo.
O Léo Pereira seria mais um zagueiro que, pô, se for pra convocar zagueiro, pô, tem Bremer, tem Nino, tem Militão, tem Marquinhos, tem o próprio Léo Pereira, tem o Adrielson. Se a gente for ficar convocando 6 zagueiros pra cada convocação, não tem espaço pros outros. Então, tem que escolher os Entre o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, agora qual que você levaria dos dois? Se fosse escolher um dos dois, né? Eu não levaria nenhum dos dois. Eu levaria o Beraldo do São Paulo, que pra mim é o melhor jogador aí na posição, junto com o Adrielson da zaga do Campeonato Brasileiro. Eu imaginaria uma boa zaga de 2026, Adrielson e Beraldo. Sim. Bom, pensando assim, porque assim... eu acho que agora deveria ser um momento de testar jogadores, né? E penso que é um momento para isso. E aí você tem que pegar também, João, quando a gente fala, por exemplo, Fabrício Bruno, ele foi muito elogiado e o Luiz Soares falou que é o zagueiro que ele teve mais dificuldade nos confrontos aqui durante o Campeonato Brasileiro. É um ótimo jogador também. Mas eu acho que o nosso problema não é a defesa. A defesa a gente tem bons nomes, como o Biel falou. Apesar de ter ido muito mal na última, né? Sim. Marquinhos e Gabriel Magalhães bateu cabeça. Mas a gente tá faltando o Éder Militão, né, que tá machucado, que eu acho que seria o titular ali junto com o Marquinhos. E aí na minha zaga titular não seria Marquinhos. Não seria o Marquinhos. Não. É que não tá bem, né? A gente já falou que ele não tá bem também. Outro aqui, Hulk do Atlético Mineiro. Caberia. Ele caberia, assim, pra teste. Eu digo nesse momento, esse momento é momento de teste. Porque se for ficar convocando todos os mesmos, ainda mais com o Neymar machucado. Tá longe da Copa ainda, né, o objetivo final. E nessa próxima, eu acho que tem que tomar um pouco mais cuidado. Se for convocar todo mundo pra teste, pra Argentina vai tomar taca. Mas o Diniz... Ele não vai essa próxima janela não dá pra brincar muito, mas eu digo pra outra... Tipo assim, nessa janela, por exemplo, nessa... janela de 2 rodadas, ele podia convocar 2 jogadores para teste. Na próxima ele convoca mais 2. E daí ele começa a criar o elenco para a Copa de 2026. Boa. E tem uma lembrança, né? O último jogo do Brasil sem o Neymar contra a Argentina foi na final da Copa América, né? Foi. 1-0. 1-0. E aí eu lembro de uma cena que o Otamendi puxou o jogador do chão, assim, que tava lá simulando um machucado. O Neymar ele jogou esse jogo. O Neymar jogou essa Copa América. Ele não jogou a anterior, em 2019. Isso, o Neymar não jogou a semifinal de 2019, quando a gente ganhou de 2-0 lá. Mas essa final... Jesus e do Firmino. Essa final ele tava, será? Ele tava ele tava sim. Que ele chegou a rasgar o short, que eu lembro. Tá, então nesse aspecto, mas aquele jogo também ficou marcante, né? Então, assim, jogar contra a Argentina tem que jogar forte, né? Você imagina lá, o Otamendi puxando o jogador lá do chão, aquela cena lá pra mim me incomodou demais, cara. Porque se fosse antes, alguém peitaria ali e faria... Também já dando cotovelada. O Otamendi bateu pra caramba naquele jogo. Eu já falei algumas vezes, acho que eu não falei aqui. Pra mim, esse jogo, essa Copa América, foi a virada de chave da Argentina. Sim, foi naquele momento que a Argentina cresceu e conseguiu depois... Ganhou confiança de novo. Era isso que eu ia falar. Ganhar a Copa do Mundo. Então, assim, Brasil e Argentina, cara, é um jogo que muda literalmente as coisas. Se você voltar a muitos anos atrás, a Copa de 90, a Argentina foi capengando, mal conseguiu classificar, se classificou em terceiro no grupo, um grupo fraco, ela se classificou em terceiro, porque perdeu a estreia de Camarões. O Brasil sobrou, ganhou os 3 primeiros jogos e classificou como primeiro confronto direto nas oitavas de final. O Brasil jogou muito aquele jogo com a Argentina na Itália, teve muitas chances de gol, bola na trave. A Argentina precisou de um lance na genialidade do Maradona, achou o Caniggia e a Argentina conseguiu crescer e chegar, eliminou a Itália, dona da casa, na semifinal, chegou na final, perdeu de 1-0, um pênalti esquisito, enfim, mas foi vice-campeão. Então o que quer dizer? Brasil e Argentina muda o rumo, cara. Acaba sendo muito... É um clássico. Então não vai ter teste. Qual é o maior clássico mundial de seleções que vocês acham? Ou até de tudo? Brasil e Argentina. Entre seleções do Brasil e Argentina. Eu acho que pra mim é o maior derby do mundo, inclusive. Até mesmo entre clubes. Quando você pega um clube em boa fase e um clube em má fase, bota um pra jogar com o outro, o clima muda. Tanto que teve Santos e Palmeiras, o Santos ganhou e o Santos perdeu de 7-1 agora. Então o clássico muda o espírito do time. Então o Brasil pode tanto ganhar esse jogo indo mal, porque eles vão estar mais inspirados, ou pode perder porque tá
mal psicologicamente, não digo fisicamente, mas principalmente psicologicamente, e pegar uma seleção que é campeã do mundo e que tá em primeiro na eliminatória. Então, um negócio total, muito de psicológico, 50-50. né? E pra vocês aí, tem algum jogo maior do que Brasil e Argentina? Tem. Pra nós aqui, Sim. Eu acho que inclusive de time. Pra mim é o maior clássico de futebol, independente de ser no time seleção, é Brasil e Argentina. Eu não vejo nenhum clássico assim que é mais... Sim, que pra mim é... E assim, o Brasil, ele historicamente, no confronto direto com a Argentina, ele faz jogos muito parelhos, né? Acho que desde o começo da história do futebol. Então, assim, nunca teve uma das seleções que se colocou muita vantagem sobre a outra. Então sempre foi um duelo muito equilibrado, né? E falando um pouquinho depois dessa rodada, agora que vai acontecer em novembro, é que aí o Brasil ele vai ficar 7 meses sem jogar as eliminatórias. Então, dependendo do resultado do que for com a Argentina, a gente vai pegar um período de amistosos e preparação para a Copa América. Então, olhando para frente, a gente precisa fechar o ano de uma maneira digna, com uma boa pontuação e ganhando o nosso principal rival. Sim, com certeza. O principal rival e tem que fazer diferença, né? E tem uma pergunta aqui pra gente também lá nos comentários que foi incluída. Vai rolar de assistir o jogo todo mundo junto? E aí, no estádio? Pra mim vai ser difícil. Eu não sei se vai dar, porque vai ser difícil, porque eu tô em período de... Vou estar em período de prova, então... Não, prioridade sempre as provas, né, Biel? Esse é o combinado aqui do nosso podcast, aqui do nosso Sou Canarinho. Então eu vou ter que ver se dá pra encaixar ali, porque como a gente está em São Paulo, então o nosso calendário é de São Paulo e dia 20 é feriado. Sim. E dia 21 que vai ser o jogo, que é uma terça-feira, não é? Provavelmente não vai ter prova porque é um dia depois do feriado, mas isso daí a gente vê depois porque ainda não saiu o calendário. Mas espero que dê certo. E você, JP? Eu também espero, viu, Biel? De verdade. Vamos nessa aí. Brasil e Argentina não tem como ficar de fora, né? Acho que a expectativa é grande, né? Tem o jogo com a Colômbia antes, né? Mas como é em Barranquilha, enfim. Mas eu acho melhor a gente nem ir, porque o nosso histórico não é muito bom, não. Eu ia entrar nesse detalhe agora, Exatamente, JP e Biel. Os caras do grupo vão no jogo, perde Senegal de 4 ainda. Que isso, não. Terrível. Vai lá na Europa assistir o jogo do Brasil. O Brasil perde de 4 Senegal. Nem sei se já tinha perdido Senegal também. É outra coisa pra pesquisar, né? Nunca tinha. Foi a primeira derrota. Primeira derrota, né? Morió, assim, possivelmente eu também vou lá com o JP, pelo menos aí a gente vai estar lá no jogo. Tô avisando aqui, dentro do podcast aqui, falando sobre isso. Mas, e a convocação garantida? Vocês acham que tem prejudicado a seleção brasileira? Isso também foi uma outra pergunta lá que apareceu. Tem como, né, João? É igual os mesmos nomes. Casemiro não tá produzindo. Não tá, né? E tá de titular. Não tá rolando. E tem outros nomes ali também que estão jogando, o próprio Marquinhos, pelo histórico e pela camisa. Mas pro momento a gente tem que ter outras opções. O próprio Richarlison, talvez, né, Biel? Richarlison também. O Richarlison, se a gente for parar pra pensar aqui, o Richarlison talvez não era o cara pra estar na seleção, certo? O que você acha, Biel? Eu acho que não... Cadeira cativa aí já, será? Cadeira cativa total, porque ele não se encaixa na seleção. Ele não é o... Ele é um jogador que tem espírito de seleção, mas ele não tá se encaixando com a seleção, não adianta. Ele não tá conseguindo jogar o que ele consegue jogar. E pegando o gancho do Richardson, tem lá, pediram lá, hashtag naturaliza Remancano pra ser o camisa 9. Pode isso, produção? E aí? O que vocês acham? Cara, o Cano, ele é um goleador, atacante, né? Que é igual falaram do Fed a gol. Ele tem ali a facilidade, né, de num toque fazer a definição perfeita e conseguir vencer o goleiro. Mas eu acho que ele já viveu melhores momentos aqui no Brasil, né? Sim. Quem sabe agora ele não consegue aí o gol do título pro Fluminense. A gente aqui como brasileiros vamos torcer pro Fluminense, pelo menos eu, até na final aqui da Copa Libertadores. Sim. Quem sabe ele não faz o gol, né? O gol do título. Mas eu não sei se pro momento agora ele seria o cara também.
zicador total. Mais uma. Germancano fede a gol. Se o Germancano parar de fazer gol, mais uma do JP. Mas ele tá fazendo gols? Quantos gols ele fez nas últimas 4 rodadas? Ele não anda fazendo gols como ele fazia. Não sou eu que tô zicando. O número dele atualmente já não é o melhor número. Sim, mas eu digo assim, questão de naturalizar o Cano. Ele ter espaço na seleção? Talvez sim. Ele é aquele atacante que gosta de chutar de qualquer lugar. Quando abre espaço, eu normalmente vejo jogos do Fluminense. E de vez em quando. Bola, né? Sim, quando pinga a bola na frente dele, ele chuta. Pinga outra, chuta. Ele gosta muito de arriscar. Então ele acaba fazendo uns gols de voleio assim que não dá pra acreditar. Que ele vai lá, bola pinga, tum. Ele é o artilheiro de um toque. Ele bate na bola. No final de semana passado, agora, ele fez o gol contra o Bragantino, né? Já nos acréscimos e tal também. Mas tava impedido. Tava um pouquinho impedido. Mas é o cara que precisa. Ele teve uma chance, ele fez o gol. Mas ele tava em posição irregular. Sim. Então ele faz gol. Só que agora, nos últimos jogos, ele... Eu acho que olhando assim, de novo, né? É triste pensar que teria espaço para naturalização numa seleção que historicamente tem, assim, a história de camisas 9 atrás de camisa 9, mas de fato, é uma discussão boa. Eu tenho dúvidas, assim, se eu naturalizaria ele. Mas, de fato, assim, olhando pro lado, quem que seria no lugar, né? João, você já falou que é bairrista, né? Que não quer o técnico também, que vem de fora. De verdade. Então, assim, né, da sua parte é normal esperar que você não quer. Foi mal, galera, mas eu sou barrista demais nesse aspecto, demais. E assim, todo mundo, inclusive, tem comentários ali de boa performance do Diniz na seleção. E aí vem, assim, uma dúvida, né? Rola segunda chance ou vem logo Ancelotti? Todo mundo já sabe a minha resposta nesse caso, né? Mas Ancelotti não viria, mas e aí? Cara, assim, na primeira data FIFA dos 2 primeiros jogos, Bolívia e Peru, a gente criou uma expectativa boa em relação ao que foi apresentado, especialmente no jogo com a Bolívia. Um adversário fraco, tudo bem, mas já deu pra ver ali uma cara diferente do que era o padrão Tite. Mas agora, nessa segunda janela, foi uma bagunça desorganizada, né? Porque se colocava 3 caras no mesmo setor de campo, e não estava dando certo. Enfim, eu acho que ali ele não conseguiu corrigir dentro dos jogos o que ele estava fazendo ali. E assim, o Diniz, ele faz isso, ele coloca mais caras numa posição até para pegar ali um momento que o adversário vai deixar uma brecha para ele poder fazer um gol, criar uma jogada de gol. Mas assim, respondendo objetivamente sua pergunta, cara, eu já tô na vibe, já tava antes, tipo, Diniz é bom, é legal, mas eu prefiro uma mudança mesmo para um cara que a gente já tá vendo lá fora que conseguiu construir bons resultados. Então o Ancelotti, acho que se ele vier, vai ser legal. Sim. Você, Biel? Assim, eu já disse no último episódio a minha opinião sobre o Diniz. Não é das melhores. Eu acho que se a gente ficar nessa questão de adaptação, a gente vai parar em 2025, na última rodada de novo, vai ter que depender de uma vitória para passar. Por mais que tenha, sei lá, quantas vagas, se continuar nesse mesmo ritmo que fez nessa última janela, não vai conseguir classificar. É um momento complexo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, quem substituiria, pensando no meu bairrismo aqui, né? Quem substituiria o Diniz na seleção brasileira? Alguém tem sugestão aí? Se a gente for em questão de o Ancelotti vem, colocaria ele, por mais que eu também gosto muito de priorizar a questão de... também sou muito bairrista, eu gosto muito de técnico da seleção ser brasileiro, tanto que eu acho estranho mesmo o técnico da seleção uruguaia ser argentino. O próprio Bielsa, ele é argentino, eu acho estranho. Tem um dado que eu até já pesquisei, não sei, depois a gente pode até aprofundar, mas não até hoje nunca teve uma seleção que ganhou uma Copa do Mundo com técnico estrangeiro. Nunca. Então, ou seja, isso aí é uma coisa histórica. E, historicamente, Copas do Mundo não são muito de quebra, de tabu, assim, né? Mas tem outro dado histórico também, que o Brasil já teve 2 treinadores de fora, né? Sim, só 2. Um uruguaio e um português. Então, assim... Mas isso antes dos anos 50, poucos jogos. Foi bem antes. Mas, assim, não seria nada novo. Não, sim. Mas por outro lado, isso que você falou de ser campeão, realmente não tem. Isso. Mas eu digo em questão, se for pra ter adaptação com o Diniz,
Diniz, é melhor ter adaptação com o Ancelotti, porque se a gente ficar na adaptação com o mesmo treinador, é melhor a gente trocar e falar, não deu certo, então vamos numa opção que é mais certeira, que eu acredito que se for para um treinador brasileiro treinar a seleção brasileira, a melhor opção é Dorival Júnior, não tem que falar, ele é um nome certo. Hoje sim, é um nome certo para a seleção. E se você volta um ano e meio atrás, ele não era o cara, jamais seria citado. Ele conseguiu fazer o time do São Paulo, que não é o melhor elenco do Brasil atualmente, ser campeão da Copa do Brasil, quebrar um tabu e ser campeão da Copa do Brasil, eu acho. Primeiro título de São Paulo, era o título que faltava ao São Paulo, né? E ele fala outra coisa que ele se sentiu mal, é a questão que quando ele saiu do Flamengo, disseram, mas qualquer treinador conseguiria fazer o Flamengo jogar. Agora ele foi pro São Paulo. Mas, cara, não, mas o ponto não é esse. Ele saiu do Flamengo, o Vitor Pereira, veio o Vitor Pereira, São Paulo. O que os caras fizeram com o Flamengo? Sim. O Flamengo, cara, é o mesmo elenco. A gente sabe que é um time forte, que é um time que tá ainda na briga pelo título brasileiro desse ano, tá atrás, o Botafogo é favorito pela quantidade de jogos que falta e pelo futebol que vem apresentando, mas não dá pra descartar. Mas assim, o Flamengo é a prova certa que, cara, um técnico que não tem ali o tempo, que não tem a vanguarda da diretoria, não funciona. Dorival Júnior é uma boa concordância e é um bom tema de episódio, hein? A gente, como torcedor, analisar taticamente o que mudaria, o que não mudaria, sem conhecimento nenhum, assim, teórico, mas seria legal. Vamos pensar nesse episódio. Sim. Bel, quanto tá o jogo aí? O jogo tá 0-0 aos 85. Acabou de ser um gol, na verdade, do Brasil. Na hora! Aí, ó, gol do Brasil. Pé quente. Caiu. E no estádio a gente não é pé quente, não, mas aí, ó, gravação é pé quente. Gol do Brasil. Quem que fez aí? Depois a gente olha aí pra ver. Camisa 2. Boa. É isso, agora a gente falando um pouco do pré-olímpico, né? Vamos pensar aqui agora no pré-olímpico. Brasil, vambora, Brasil, bora! Isso aí, ó. O meu gol aqui, ó. Foi um Guilherme Biro cruzou, o cara tirou de cabeça. Um gol de cabeça. Gol de cabeça, o Biro, ele cruzou de trivela. E daí. O cara deu uma casquinha. Deu uma casquinha e sobrou no segundo pau e o. Acho que é o lateral na camisa. Show de bola, mano. Show de bola. Isso é bom sinal. Primeiro jogo aí do Pan-Americano, começando com o pé direito. Um grupinho aí. A gente tá vendo aqui na Casé TV, ó. Aí, ó, Casé TV. Bora, Casé, vamos marcar, hein? E aquecimento. Vamos falar aqui um aquecimentozinho do pré-olímpico aqui, né? Primeira coisa, o Pan-Americano. Temos aí que buscar, né, essa medalha de ouro que não vem há muito tempo, né, JP? Sim, a gente tava dando uma olhada desde 87. 87, né? E aí, eu acho que algumas coisas legais, né, quando a gente volta no tempo, que aquele time de 87 tiveram 3 craques que foram campeões do mundo em 94 depois, né, João? Sim, então, é assim, verdade. A gente ganha um Pan-Americano e conquista um Mundial aí logo depois. 7 anos depois. Então, e lá atrás também, em 63, a gente também formou 2 jogadores que foram campeões em 70, né? Sim. O Jairzinho e o Capita, né? O Carlos Alberto. Então foram 7 anos. Pô, aí se a gente for nessa conta, mas aí a gente não vai ganhar agora, né? A gente só vai ganhar lá em 2030. Tomara que não siga o mesmo mas ritmo. É melhor ser hexa em um período do que não ser. Não, mas vamos buscar ser o hexa agora. Até vamos buscar ser hexa em 2026. Quanto antes é melhor, né? A próxima Copa são aqueles 24 anos. Isso, exatamente. Foi de 70 para 94. Exatamente. Mas falando do PAN, né, João? Acho que além disso, né, da gente poder... Fala um pouquinho do grupo também. Tem a medalha de ouro, sim. Então hoje já teve o primeiro jogo do grupo, né? Sim. Que é Colômbia 2, Honduras 0. E agora o Brasil ganhando de 1-0 Estados Unidos. Também segundo pelo saldo de gols. Porém, classificam os 2 melhores times para a semifinal. Regulamento super simples, 2 grupos de 4, classificam os 2 primeiros e já vai direto para uma semifinal. Se o Brasil não reverter saldo de gols, mas que ainda tem, obviamente, confronto com a Colômbia, ele ficaria em segundo e pegaria o melhor time do grupo A. Do grupo A. Então, assim, teoricamente, vamos buscar aí a primeira colocação para teoricamente pegar o segundo. Bom, já sai no grupo, assim. Exato, mais, exato. Né? E, Biel, pegando o gancho do Pan-Americano, linkando já com o pré-olímpico, ali na seleção aqui, o que a gente tem ali, né?
no grupo agora, falando do pré-olímpico, né? Agora já mesclando aqui, nós vamos mesclar os dois assuntos, Pan-Americano e pré-olímpico. No pré-olímpico a gente tá com Venezuela. No grupo. Grupo A também. Grupo A, né? Grupo A também, mesma coisa. Dona de casa. Exatamente, é dona da casa. Então, no grupo A, Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. E no grupo B, que aí é chaveamento depois no próximo passo, tem Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Então, relembrando o grupo A, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. O que você acha aí? Assim, é um grupo que é mais tranquilo, não digo que é 100% fácil, porque tem a Venezuela que vem bem, e tem o próprio Equador que também vem vindo bem ultimamente. Na verdade, né? É um grupo bem complicado, mas assim, dá pra classificar em primeiro, principalmente com esses jogadores que vêm aí sendo revelados ultimamente. E então pra mim dá pra classificar. O problema mesmo vai ser na outra... na parte do mata-mata mesmo. Não, mas é alívio? Não, só que é diferente. Aí não é mata-mata, porque o modelo do pré-olímpico é outro chaveamento. É diferente o desenho, e não é nem chaveamento também. Sim. Ele é um hexagonal. Então os 3 de cada grupo classificam e aí jogam entre eles. A diferença é, o primeiro, ele vai jogar o primeiro jogo com o terceiro lugar do outro grupo. E aí, pra final, ser o primeiro do grupo contra o primeiro no último jogo, no quinto jogo. Esse é o histórico dos últimos... Mas isso não é um chaveamento, no caso? Mas todos jogam com não todos. Chama de chaveamento. Todos jogam contra todos. Tá bom. Então meio que são 6 jogos. São 5 jogos. É um hexagonal porque tem 6 times, mas você joga contra 5 adversários. São 6 times e 5 jogos. E alívio não ter caído no grupo da Argentina? Não, eu acho que assim, não tem nada a ver. No primeiro momento, sim. A Argentina, por exemplo, no último pré-olímpico, ela não conseguiu se classificar no grupo dela. De 5 seleções, ela ficou em quarto. Então ela não classificou. Então assim, obviamente que pro Brasil fugir dos adversários tradicionais, que é Uruguai e Argentina, é ótimo. Porque o Uruguai, inclusive, é o atual campeão mundial sub-20. Então assim, a gente fugir desses caras de começo é mais... acho que inevitavelmente a gente vai encontrar com eles na hora que vai definir as 2 vagas, né? Porque são 2 vagas só. Então de 6 vão sobrar 2. Então, assim, é difícil. É uma caminhada difícil. Então, pra pensar no trio olímpico, que é algo inédito. Essa é a pergunta aqui pro Biel que vai falar. Sim, é isso mesmo que já eu dá digo. pra pensar aí no trio olímpico já? Pegar mesmo o Uruguai na próxima fase é difícil, porque o Uruguai vem de um título de Copa do Mundo de base, né? Então... vai ser difícil de categoria abaixo, né? Então vai ser complicado jogar com uma safra nova do Uruguai. Então, no Uruguai pedreira. É sempre casca grossa, né, JP? E o Uruguai foi legal o título deles porque foi na Argentina, né? Foi verdade. Eles ganharam dentro da Argentina um título que a Argentina ela sediou. Porque o Mundial ia ser, se eu não me engano, na Indonésia, e aí teve todo um problema em relação a Israel, porque Israel participou, até foi o time que tirou o Brasil, né? A Israel chegou na semifinal, e aí mudaram, a FIFA mudou a sede, veio pra Argentina, a Argentina não tinha conseguido a classificação, e acabou indo, mas também fez papelão, não conseguiu passar da primeira fase, enfim, ou se passou, não passou das oitavas, também não me lembro. Mas foi mal, a Argentina foi mal, então assim, e o Uruguai conseguiu ganhar lá dentro. Então, porra, o Uruguai é aquilo lá, né, cara? Pô, um país de 3 milhões e meio de habitantes. Já até conversou com um monte de canguru. Tem 24 milhões? Eu não sei, mas são 14, então se fizer 3 vezes 14... Pô, eu estive no Uruguai, né? A gente já falou isso. Pô, é um lugar frio, hein? Caramba, um frio que ninguém aguentava. Nossa senhora, isso é bom. Isso é bom também pra depois trocar uma ideia em cima disso. 44 milhões de canguru. 44, né? Não, é muita coisa, né? Fazer um paralelo de um país desse tamanho conseguindo fazer tanta coisa. E aí, pessoal, a gente vai chegando ao final aqui do episódio 5 já. Como a gente fala sempre, passa muito rápido. E a gente acabou o jogo? O jogo vem acabando, tá 3h49, 3h50 com 4 minutos de acréscimo. Então a gente veio... Vitória aqui, ó. Então, vamos mandar uma mensagem aí pra galera do PAN aí, vamos lá. Fala aí, Biel. Parabéns aí pela vitória. Por enquanto, vitória, né? Vamos esperar aqui, mas já tá 4 minutos de acréscimo, então parabéns aí. Um jogo que vai dar um destaque para alguns jogadores, acabou agora.
O Ramon, que não foi bem na principal e foi bem com o PAN agora. Então, parabéns aí pela atuação e que continue assim. Boa. JP, vamos finalizar aqui mais um episódio. Bom, João, bom demais, hein? Tudo que é bom dura pouco, né? A gente acabou... falou de bastantes assuntos, né? Acho que a gente não ficou só falando da seleção principal e das eliminatórias. A gente conseguiu aqui falar um pouco do histórico, falar um pouco aqui do Pan-Americano, mandar um abraço lá. A gente tá com uma torcida grande lá no Pan-Americano, né? O pessoal do Movimento Verde e Amarelo, que tá sempre acompanhando o Brasil, independentemente da modalidade onde eles estão. Então, assim, são pessoas que estão sempre com a gente. Eles estavam no jogo de vôlei agora no fim de semana. Agora aqui no jogo deu pra ver aqui um pessoal que a gente conhece lá na arquibancada. Então, assim, é muito legal essa onda que eles estão fazendo nessa transformação, né, da seleção. A gente sabe que é difícil mudar um pouco essa cultura do torcedor de clube pro torcedor do Brasil, né? E das modalidades como um todo. Então, assim, mandar um grande abraço pra essa galera. Um beijo aí pra família, pros amigos, pra quem tá acompanhando a gente tem recebido aí muitas coisas legais nas redes sociais. É isso. Sim. E agradecer vocês dois aqui também por mais um bate-papo aqui, é sempre muito, muito legal. Isso aí. E você, Bel, valeu, JP. Agradeço também, que é um prazer estar junto aqui. E é o Pelé, né? Grande Pelé, isso aí. Agradecer a vocês pela oportunidade, mais uma. Agradecer a Deus, como sempre, que vem ajudando a gente nessa caminhada. Mandar um beijo para minha família que tá assistindo aí. Um beijo, mãe, pai, Ricardo. Mandar um abraço também pros meus amigos, que eu não mando, sei lá, uns 2 episódios. Cadê a sua turma no TikTok, Biel? Todo mundo segue no TikTok, @soulcanarinho. Segue lá. Pelo amor de Deus, não é possível, galera. Vamos lá, tem que moderar. Não é possível, gente. Nós estamos precisando de seguidores ali no TikTok, bora. Encontrei a turma na escola lá, todo mundo animado, bora, todo mundo juntar, pô. Não é não, Biel? Todo mundo seguindo no TikTok aí, um abraço pra vocês. E é isso, mais um concluído. 5 já, né, Biel? 5 barra infinito. É isso aí. São Canarinho veio pra ficar, se Deus quiser, que Deus tá guiando isso tudo aqui. Obrigado mais uma vez, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do episódio, que tema que pode ser o próximo aí no 6, tá em aberto ainda, a gente não tem jogos da seleção, mas nós vamos estar sempre juntos aqui. Um beijo pra minha família também, beijo pra minha esposa, pra minha filha, pra todos os meus amigos aí que estão acompanhando. Bora, compartilha e vamos pra cima, né, Bel? Comenta aí o tema que tem que ser abordado no episódio 6, porque a gente também não quer só falar de um tema que só a gente quer falar, a gente quer falar de um tema que vocês também querem. Traz pra nós, que boa, Biel, é isso aí, ou vai ser no 6 ou no 7, mas traz sugestão aí que nós estamos aqui pra fazer. Sou Canarinho de torcedor pra torcedor, então vocês fazem parte disso tudo. Bora lá, até a próxima!